os trabalhadores estão a viver com 397 euros em Portugal. É nosso convidado neste Jornal das 12, Miguel Leónidas Rocha, fiscalista. Muito boa tarde, obrigado por ter vindo. Várias mudanças anunciadas ontem, já vamos falar de praticamente todas elas, mas deixe-me começar dos escalões do IRS. Há a ideia de reduzir o número de escalões, ou seja, neste momento, pelo que me disse há pouco, existem 8. A previsão é que se acerte pelo que acontece na Europa por volta de 4, é assim? Sim, o Sr. Ministro das Finanças ontem falou numa redução significativa. Eu estimaria que fosse no sentido da média, portanto reduzir para 4 escalões. Até que, enfim, há um penúltimo escalão, foi um escalão que foi mantido basicamente para não se dizer que se estava a aumentar a taxa de IRS e criou-se a tal taxa de solidariedade, mas eu diria que na redução de escalões vai haver um agravamento significativo da tributação. Ou seja, o que vai acontecer é, ao de passarmos de 8 para 4, vai haver ali, principalmente ali na zona média, imagino, muitas pessoas que vão saltar de escalão. Claramente. E vão pagar mais. Claramente. Veja, eu não estou a dizer que vai ser reduzido para 4. Faça essa estimativa. Sim. O que diria é que não se mexeria no escalão inferior, enfim, estamos a falar do mínimo de existência, nem no superior, como já disse ontem o Sr. Ministro das Finanças. Agora, diga-se que no superior estão 30 mil declarações de impostos. Não é aí que se vai buscar o combate ao déficit. Agora, entre o segundo e o terceiro escalão, e para termos noção, estamos a falar entre os 7.410 e os 42.259 euros. Portanto, a classe são média, valores brutos de remuneração anual. Sim. Portanto, estamos a falar na classe média. Se anularmos o segundo escalão, os atuais do segundo e do terceiro passam a reger-se pelo terceiro escalão. E isto dá um aumento de cerca de 10 pontos percentuais na tributação de todas as pessoas que se encontram neste escalão. E este escalão abarca cerca de 60% das declarações de impostos. Ou seja, mais uma vez vai ser a classe média que vai pagar principalmente estas medidas de austeridade, nesse caso. Eu diria que sim. Eu diria que sim, porque no agravamento de IRS será efetivamente ao nível da classe média, porque temos que ter volume. Isto é volume versus a taxa. Pode-se agravar muito a taxa do último escalão, mas são 30 mil declarações. Aqui em baixo, estamos a falar num total de cerca de 4 milhões de declarações que são apresentadas, 1 milhão não tem imposto a pagar, e portanto os outros 3 milhões, o grosso está nestes escalões. Ora, é realmente aí que, se houver um aumento, é multiplicado por uma grande base e, portanto, arrecada-se bastante receita. Outra medida que tem sido bastante criticada e até muito polémica, a taxa social única, que baixa no caso das empresas, sobe no caso dos trabalhadores. Acha que é uma medida justa e que vai resultar? Bom, eu creio que aqui fez-se uma ginástica. A medida da taxa social única foi dito pelo Sr. Ministro das Finanças como uma forma de responder respeitando o entendimento do acórdão do Tribunal Constitucional. Agora, o que é facto é que através desta redução nos trabalhadores da taxa social única se tira até um pouco mais do que um dos subsídios. Porque o que acontece é que na função pública, 18% para a Caixa Geral de Aposentações, mais 1,5% para a DSE, dá 19,5%, e este 1,5% da DSE faz com que as contas saiam, entre aspas, furadas, saiam no sentido de que acaba por se pagar mais do que um subsídio. Mas mais importante é o facto de que os rendimentos mais baixos sofrem um efeito deste agravamento da TSU que os rendimentos mais altos não sofrem. E passo a explicar. Em IRS há uma dedução direta aos rendimentos do trabalho que é chamada dedução específica. Essa dedução tem um valor de 4.104 euros, mas sempre que se pague segurança social, portanto TSU de valor superior, deduz-se a totalidade da TSU. Pronto. Nesse sentido, todos aqueles que têm um rendimento superior e que vão pagar mais TSU vão deduzir a totalidade da TSU que vão pagar ao IRS. Mas todos aqueles cujo aumento da TSU
acabe por dar origem a uma TSU total inferior ao valor da dedução específica, continuam a deduzir a dedução específica e todo o agravamento da TSU acaba por não ser dedutível em IRS. Portanto, ou há uma compensação em IRS dos rendimentos mais baixos, ou o efeito do agravamento da TSU é completamente injusto, porque é um efeito apenas de TSU com dedutibilidade em IRS nos rendimentos mais elevados, e estamos a falar de rendimentos acima dos 21 mil euros, e abaixo dos 21 mil euros, num agravamento, porque além de se pagar a TSU, não é dedutível em IRS. Vamos falar de uma outra situação relacionada com os acionistas e com os juros, que foi aumentada também a taxa nesse caso. É equilibrado e tem-se muito falado sobre esta equidade, ou seja, é suficiente o que estão a fazer do lado do capital? Veja, para se ter uma noção, eu vou falar um pouco do que foi a evolução. Em 2010, os juros tinham uma retenção na fonte e os dividendos de 20%. Em 2011, 21,5%. Em 2012, 25%. E agora, também ainda em 2012, 26,5%. As mais-valias em 2009 eram entre 0% e 10%. Subiram para 20%, 25% e agora 26,5%. Nós podemos falar em justiça. Naturalmente, o peso está maior no rendimento do trabalho. Mas a questão é que o capital, nós estamos em competição direta com os nossos parceiros. E, portanto, desde logo, a falta de estabilidade faz afastar investidores. Nunca sabem, quando compram, por exemplo, uma obrigação, se esses juros vão ser tributados a 20%, ou 21,5%, ou 25%, ou 26,5%, ou para o ano, lembram-se, põem 30%. E, portanto, incerteza no mercado. É uma incerteza completa no mercado. E depois, em termos de taxas, é uma taxa já superior à média da tributação europeia sobre este tipo de rendimentos capitais. Portanto, não é uma questão de justiça que se pode colocar aqui, é saber, eu vou angariar receita ou não, ou vai haver fuga de capitais, no sentido, uma vez que as taxas estão a evoluir bastante. Miguel, muito obrigado por ter vindo a este jornal. Boa tarde. Muito obrigado.